Salve, salve galera, beleza? Vamos aí começar mais um vídeo aqui do canal Essa é Minha Cara, mais um duelo de álbuns, um vídeo que eu gosto bastante de fazer e às vezes quebro a cabeça para poder chegar a duelos novos e hoje foi o caso, cara. Eu fiz muitos duelos aqui, né, baseados na minha vivência, na minha experiência dos anos 90 tal, que eu conheci muitas bandas, tenho vários discos na minha coleção e tudo, mas hoje eu pensei, né, cara, e falei assim, pô, vou fazer um duelo, cara, relacionado a uma época na qual eu não sou muito, vamos dizer assim, muito entendido, cara. Eu gosto de várias coisas ali, lógico que muito mais coisas dos 90, dos 2000, mas então dos anos 70 eu gosto de algumas coisas, mas nem tantas assim. Então foi legal pra eu mergulhar um pouco em uma dessas bandas, ou em um álbum de uma dessas bandas aí, né, pra poder fazer esse duelo. Eu acho que tem tudo a ver fazer o duelo, e eu vou ser bem sincero aqui, o mais sincero possível. A ideia é propor, é falar um pouco da minha opinião, né, desses discos, sobre esses discos, e propor aí o debate pra vocês aí, né, dá pra fazer uma discussão bacana. Cara, o duelo, qual que é o duelo? Cara, qual o duelo da semana, o duelo da vez é Master of Reality Black Sabbath versus Led Zeppelin 4. Isso aí, cara, isso aí. Dois discos lançados em 1971, cara. Lá se vão 49 anos aí desde o lançamento desses discos. E olha, eu vou te falar, cara. E hoje, geralmente os anos que eu fiz até hoje, parar pra pensar aqui, olhando aqui pros discos e lembrando dos duelos, esse com certeza é o mais fácil de definir. Eu acho que na verdade é até perigoso ser tendencioso demais, mas aqui eu não estou julgando, né? Não quero influenciar ninguém, nem é o caso. Como eu falei, eu quero só propor o debate aqui pra vocês. Mas hoje foi tranquilo decidir. Na verdade, eu não gosto de uma das bandas desse duelo, envolvidas nesse duelo, e gosto muito da outra, né? Então, eu gosto muito de Black Sabbath, quem me conhece sabe que eu gosto muito de Black Sabbath, mas não gosto nada de Led Zeppelin, cara, nada realmente. Mas eu fiz questão de dar uma olhadinha aqui, entender mais sobre esses discos, especificamente sobre o Led Zeppelin 4, né? Que é o álbum que eu nem tenho, consequentemente, né? Por não gostar da banda. Falando então sobre o Black Sabbath primeiro, né, em ordem cronológica, não é pela preferência. Esse álbum saiu exatamente, quer ver, ó, dia 8 de julho, 21 de julho de 71, saiu o álbum Master of Reality do Black Sabbath, cara. Que disco, cara, o terceiro disco da banda, lançado então no meio aí de 71, depois de 22 discos sensacionais, né, o Black Sabbath auto-titulado e o Paranoid, né, ambos em 70. Em 71 os caras vieram com essa bomba aqui, um disco que o Black Sabbath já deu um passo além em termos de dar uma experimentada a mais. Eu acabei de ler agora algumas coisas sobre o disco. Bill Ward disse que foi um álbum que eles exploraram um pouco mais, realmente isso aconteceu, tá? Sem dúvida aconteceu isso aqui sim. E o álbum recebeu críticas negativas até no começo, cara. Tá valendo mais um álbum que se tornou histórico com o passar do tempo, mas que na época que foi lançado recebeu críticas negativas. É louco isso, né? Impressionante. O álbum foi produzido pelo Roger Bain, o cara que havia produzido os dois primeiros discos do Sabbath, e acho que produziria mais alguns, se não estou enganado, tá? E tem aqui, cara, os dois singles, né, que saíram oficialmente desse álbum são After Forever e Children of the Grave. O que dizer dessas músicas, cara? O que dizer? Puta que pariu, velho. After Forever que eu conheci através do tributo ao Black Sabbath, né, Nativity in Black, lá em 94, com uma regravação sensacional do Biohazard. Achava que não ter nada melhor do que isso, do que aquilo, mas eu entendo que a original é outra coisa, é outra proposta, não dá nem pra discutir. Então, sensacional, uma letra diferente. As letras eram mais assustadoras, eram mais incisivas nos dois primeiros discos. Aqui uma letra otimista, poética até, podemos dizer assim, do Ozzy Osbourne, não, provavelmente do Geezer Butler, que era o maior letrista e o principal letrista, se não o único da banda, acho que o principal, né, podemos dizer. Então After Forever já foi surpreendente, fora Sweet Leaf, né, além das duas que eu falei aqui. Sweet Leaf, a música que abre o disco, tá rolando aqui bem de fundo para não ter risco, né. Sweet Leaf é uma música sensacional. Se por um lado eles falam sobre espiritualidade, né, no After Forever, por um lado, por outro lado eles falam de maconha aqui na Sweet Leaf. Aí você tem, voltando a Children of the Grave, esse disco aqui o Master of Reality é tido como um álbum que foi o pioneiro do Doom Metal, do Stoner, Sludge, né, aquele estilo que é pesado e cadenciado, né, cara, tem muito peso e muito cadenciado, perdão. E Children of the Grave, o riff de Children of the Grave, né, é um exemplo clássico disso, que dá pra ver que é onde tudo aconteceu, onde tudo nasceu para esse estilo aí, né. Você tem duas músicas instrumentais, Embryo e Orchid, e outras músicas aqui que são sensacionais, Lord of this World, Solitude, que eu não lembro muito bem como é, faz um tempo que eu não ouço esse álbum, eu não voltei a ouvir aqui pra
para poder fazer o vídeo, né? Talvez um pecado, mas eu lembro que se fosse uma música ruim, acho que eu lembraria que me chamaria atenção negativamente. E Into the Void, que é outra musicaça. Então um disco quase inteiro aqui, cheio de coisa, de faixas sensacionais. Então realmente Black Sabbath, Master of Reality é um descasso, sem dúvida nenhuma. Para muita gente é o melhor do Black Sabbath, não é para mim, é o Paranoid de tudo, né? Mas, mesmo sendo clichê, eu acho que o Paranoid é o melhor disco realmente, mas o Master of Reality é sensacional. Outros dados importantes desse disco aqui, número 8 na Billboard 200, tá? Apesar de ter recebido críticas ruins, mas ele vendeu relativamente bem comparado ao que eu vou falar já já. Foram 2 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos. E apenas 100 mil no Reino Unido, achei louco isso, né? Black Sabbath parece que foi maior nos Estados Unidos, por esses números, do que na Inglaterra, do que no Reino Unido. Interessante, né? Não parei pra pensar nisso, não. Então é isso, Black Sabbath, Master of Reality, que disco, cara. Gosto muito desse álbum aqui, tá rolando aqui, rolou Sweet Leaf agora há pouco, After Forever entrou aqui, não sei se tá muito alto aqui na trilha, né? Aquele cuidado que eu tenho que ter sempre, certo? Descasso, Master of Reality. Tem umas capas alternativas, né, com as letras coloridas e tal, mas acho que essa é a capa mais tradicional, tá? Do Master of Reality. O outro disco, como eu disse, é um disco que eu não tenho, de uma banda que eu não gosto, Led Zeppelin, né? Led Zeppelin 4, mas eu tenho que fazer todas essas ponderações aqui. É uma banda pau a pau, historicamente, com Black Sabbath. Tem um nicho um pouquinho diferente, o Black Sabbath vai mais pro peso, pro underground, vamos dizer assim. O Led Zeppelin é muito mais, não assim, falando de forma pejorativa, mais comercial, pejorativamente falando, não. Mais comercial porque o estilo da banda levava a isso. É uma banda que tem um estilo, até vou mudar aqui a trilha aqui, é uma banda que tinha um estilo um pouco mais, pelo estilo que eles desenvolveram, pela maneira, pelo estilo das composições, eles acabaram atraindo um público maior. Isso, por exemplo, eu pego aqui, por exemplo, ouvindo algumas músicas desse disco, eu ouvi para poder fazer o vídeo, uma coisa mais hippie, uma coisa mais assim, tranquila e tudo, em alguns momentos, e isso atraiu um público que não era atraído pelo som do Black Sabbath, certo? Então isso aí é notório, não tem como negar realmente. Mas assim, uma banda extremamente técnica, né? Eu, por exemplo, não preciso ser fã do Led Zeppelin para conhecer Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham, né? Por mais que eu não curta a banda, é óbvio que para quem gosta de rock tem que conhecer essa instituição do rock, né? Aí fala-se de metal, Led Zeppelin metal, não sei nem se dá pra enquadrar, cara. São bandas de rock pesado, Sabbath e Led Zeppelin, mas o Sabbath mesmo é metal, né? Pra valer, o Zeppelin é mais o rock, né? No geral ali, na concepção da coisa. Então não tem como dizer, uma banda muito técnica, uma banda de composições ricas, experimentam muito mais aí nos arranjos e tudo mais. Tem a Laúde numa das músicas que eu estava vendo aqui, né? Então é uma banda realmente tem uma diversificação muito grande nas composições, mas não é o estilo que me agrada. Eu tava vendo algumas músicas aqui, cara, não sem brincadeira. Algumas músicas era difícil de ouvir, cara. Era difícil pra mim, pro meu gosto. Tipo Battle of Evermore, achei muito chata a música, cara. Não é meu estilo. Por outro lado, você tem aqui Black Dog, Rock and Roll, que são clássicos do rock, né? Sem contar Stairway to Heaven, que eu conheço desde que eu me conheço por gente, eu conheço a música. Até por isso, provavelmente, que esse disco vendeu 23 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Não é pouca coisa, pelo contrário, é um absurdo, né? Óbvio, é um absurdo. 23 milhões de cópias. Esse disco que foi lançado em 8 de novembro de 71, tá? Alguns meses depois do Master of Reality, chegou em número 2 na Billboard 200, né? E vendeu 1 milhão e 800 mil cópias no Reino Unido, tá? Quando eu falei que os caras são muito técnicos, muito bons, assim, o Jimmy Page produziu o disco. Então é um cara que tinha um conhecimento musical realmente muito grande. É claro que Tony Iommi é Deus para quem gosta de metal, e para mim também, né, acaba sendo, né, Deus eu digo entre aspas, né, um cara muito importante, um ícone, Geezer Butler, um batista fudido, Bill Ward, um monstro na bateria, mas realmente não tem como não falar, como não incensar, né, Jimmy Page e o John Bonham também, né, um puta baterista influente para muitos caras, assim como o Bill Ward, né, enfim. Então o Jimmy Page produziu o disco do Sabbath, né, do Led Zeppelin, né, o Led Zeppelin 4, né? Um disco realmente que, por todas essas características que eu estou dizendo aqui, vendeu, por isso que levou a vender muitos álbuns. Mas realmente tem essas músicas, algumas músicas que eu não gosto, tem os clássicos que eu falei aqui, mas tem umas músicas que realmente eu olhei e falei, meu, não tem condição, não rola mesmo pra mim. Por outro lado, eu ouvindo aqui, sendo bem frio, analisando friamente, me chama um pouco mais a atenção a música Four Sticks, que eu nunca tinha ouvido na minha vida, e também a When the Levee Breaks. Músicas que são um pouco mais... Eu não gosto do vocal também do Robert Plant, tá? Acho esganiçado, como se o Ozzy não fosse, né? Do Ozzy também não fosse. Mas eu não sei, acho que do Robert Plant parece que me incomoda, cara.
por de alguma maneira, e realmente não me agrada. Mas eu ouvindo aqui a Four Sticks, a When the Levee Breaks, eu achei que não me incomodaram tanto, achei que tinha os arranjos ali, acho que o Battle of Evermore tem um riff um pouco menos assim, hip, né, que eu tava dizendo, e um pouco mais rock, mais da minha praia, daquilo que me agrada, né, agrada o meu gosto. E então, interessante destacar essas duas faixas aí. Mas, no geral, realmente é um disco que eu tenho que admitir realmente os hits, né? Vamos dizer, os clássicos que eu citei. As outras músicas realmente não me dizem muita coisa de fato. O que eu mais posso dizer aqui desse disco, né? Fora do que eu acabei de dizer, os singles foram Black Dog, né? Faixa que abre o disco. São singles duplos, acho que é compacto duplo que se chamava na época. Black Dog, Misty Mountain Hop e Rock and Roll Four Sticks. Misty Mountain Hop é outra que eu ouvi que não gostei também, tá? E cara, e aí, ó? Como é que fica, hein? O pessoal que acompanha o canal aqui gosta mais. Eu vejo uma galera que gosta do metal mais nervoso, pende mais pro Sabá, igual eu, que prefiro, né? O Sabá, que gosta do Sabá e não gosta do Led Zeppelin. Tem gente que gosta, normalmente, de Sepultura, Black Sabbath, Metallica e gosta de Led Zeppelin. Não é um absurdo, óbvio que não é um absurdo. Mas tem gente que vai mais pra esse lado mais do peso, que foi pra mim, comigo pelo menos foi assim. Vou pro lado do peso, da coisa mais foda, assim, né? Mais contundente. E acabam não gostando do Led Zeppelin. Qual que é a sua opinião? Qual que é a sua postura em relação a esses álbuns aí? Quero discutir com vocês, saber um pouco mais aqui o que vocês acham desses dois álbuns. Então, pra mim, óbvio, né, só pra concluir, ficou claro que eu prefiro Master of Reality, é a minha escolha, sem dúvida nenhuma. É um álbum sensacional, na minha opinião, mas eu admito, é claro, a influência, a importância de um álbum que vendeu 23 milhões de cópias só nos Estados Unidos, que é o caso do Led Zeppelin 4. Que, só pra falar, né, 4, o quarto disco da banda, ele é auto-intitulado, acho que ele não diz 4 ali, né, mas os primeiros 3, não sei se o 2 aparece até o 2 na capa, mas é 4 porque é o quarto álbum, tá, o volume 4, beleza? Então, espera aí a sua opinião, troquem a ideia comigo aí pra ver pra eu ver o que vocês acharam, beleza? É isso aí, galera, eu volto depois com mais um vídeo aqui do canal Essa é a Minha Cara, é nóis!